Roger Machado subiu no telhado no Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola aborda esse tema e fala sobre os números espetaculares de Abel Ferreira em clássicos pelo Palmeiras. Já no São Paulo, um volante que era titular com o Rogério Ceni desapareceu com Dorival Júnior. Te explico detalhes. Falo também sobre Vasco e Botafogo, que negociam a possibilidade de entrar num contrato que já tem o Flamengo, informações importantes sobre a boa fase de recuperação do Cruzeiro, tem ainda novidades de Santos, Atlético Mineiro e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando no seu time do coração. Se você ainda não é inscrito, aperte esse botão e junte-se a 1.280.000 pessoas. Combinado? Bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de aposta ganha. Estou colocando na tela 4 jogos interessantes. Vou dar os palpites para ajudar vocês na hora de escolher os resultados. Flamengo e Botafogo, clássico da tarde. Duelo difícil, com um ligeiro favoritismo para o Flamengo. Tem também Internacional e Goiás. Imagino que o Inter vença e esse jogo é super importante até para definir o futuro do técnico do Corinthians. Cuiabá e Grêmio, jogo para empate. Já no campeonato francês tem PSG e Lorient. Imagino vitória do PSG. E você? É bom de palpite? Gosta de futebol? Então pega agora mesmo o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro na aposta ganha e vem se divertir comigo. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Fortaleza que dormiu de sábado para domingo na liderança do Campeonato Brasileiro depois da vitória por 4-2 contra o Fluminense dentro de casa. Flu que decidiu poupar alguns titulares, o Fortaleza não teve nada a ver com isso e venceu com autoridade. Ele tem os mesmos 7 pontos do Palmeiras, leva vantagem no saldo de gols, 5 gols de saldo para o Fortaleza, 2 gols de saldo para o Palmeiras. Quero falar sobre Roger Guedes, que depois da derrota do Corinthians por 2-1 para o Palmeiras, foi até o vestiário da arbitragem para pedir que o gol marcado pelo Corinthians fosse dado a ele. O árbitro na súmula acabou oficializando o gol contra pro Piquerez. O problema é que o Wilton Pereira Sampaio, que comandou essa partida, não gostou da, entre aspas, invasão do Roger Guedes e colocou isso na súmula. Bora falar sobre Hulk, que mais uma vez salvou o Atlético Mineiro. Foram dele os 2 gols da vitória contra o Furacão, 2-1. O Atlético Paranaense vinha de uma vitória contra o Atlético Mineiro em jogo da Libertadores, dessa vez foi derrotado. Os números do Hulk com a camisa do Galo são espetaculares. 80 gols e 21 assistências em 134 partidas. O cara tem 101 participações em gol desde que foi contratado pelo Clube Atlético Mineiro. Já o Racing, próximo adversário do Flamengo na Libertadores, perdeu para o Boca Juniors no Campeonato Argentino nesse sábado e viu a crise bater à sua porta. Racing que não vence, ou melhor, tem uma única vitória nos últimos 5 jogos, chega pressionado para o confronto contra o rubro-negro. Nas saideiras do giro de notícias, vitória do Santos por 3-2 contra o América na Vila Belmiro garantiu um pouco de paz ao Odair Hellmann, técnico que estava bastante pressionado e que poderia inclusive ser demitido em caso de empate ou derrota. Santos pulou para 4 pontos e deixou a zona do rebaixamento. Já o Paraná, sim, o Paraná Clube volta às atividades, volta a jogar uma partida oficial nesse domingo, depois de 260 dias parado. O time havia sido rebaixado do Campeonato Paranaense da primeira para a segunda divisão em 2022 e retoma sua caminhada agora na segunda divisão com 22 atletas, o jogador mais conhecido, o goleiro Felipe, ex-Corinthians e Flamengo. Bora falar sobre Vasco e Botafogo, que foram convidados a abrir negociação com a Brax, que é a empresa responsável pelo direito de transmissão do Campeonato Carioca. A Brax assinou com a Ferch contrato de 4 temporadas e o primeiro ano de transmissão na Band, graças a um acordo da Brax, se deu nessa temporada. Ainda restam 3 anos. E a ideia da Brax é trazer Vasco e Botafogo para o contrato que já existe com todos os outros participantes do campeonato estadual. Vale a lembrança de que Vasco e Botafogo decidiram se rebelar e não assinaram com a Brax por conta da diferenciação em relação a valores para o Flamengo. O Fla embolsou 21 milhões de reais no campeonato dessa temporada contra 14 milhões do Fluminense. O Botafogo e o Vasco, que são SAFs e têm donos, entenderam que essa diferença era muito grande. A ideia da Brax e da Ferj para tentar convencer Vasco e Botafogo a voltarem a esse pacotão é assegurar um valor mínimo garantido, além de perspectivas de evolução que poderiam aproximá-lo do vínculo que o Flamengo já tem. A informação foi divulgada pelo pessoal do UOL. Se não houver acordo, Vasco e Botafogo devem continuar tendo seus jogos exibidos no Campeonato Carioca do ano que vem pela Cazé TV. E você?
Preferiria que Vasco e Botafogo aderissem e se juntassem a Flamengo, Fluminense e os demais clubes ou seguissem com transmissões exclusivas nos jogos como mandante? Tô curioso para saber a sua opinião, use o espaço para comentário. Fechado? Bora falar sobre o Cruzeiro, que deu mais um motivo para uma grande bica, para um grande chute na desconfiança. Cruzeiro que não fez bom campeonato estadual, Cruzeiro que quase caiu na Copa do Brasil, sob o comando do Pepa, vem em franca recuperação. Vitória por 3-0 contra o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. O Ramiro abriu o placar, o Gilberto fez 2-0 e o Bruno Rodrigues fechou a a vitória por 3-0, vitória convincente em Bragança Paulista, mais um jogo sem que o Cruzeiro tomasse gols. Terceira vitória consecutiva, o Cruzeiro já havia vencido o Grêmio por 1-0 na rodada passada do Brasileiro e no meio de semana também venceu o Náutico 2-0, garantindo a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Time que dormiu na quarta colocação da noite de sábado para manhã de domingo, graças aos 6 pontos conquistados em 9 possíveis. A única derrota do Cruzeiro se deu na estreia do Campeonato Brasileiro, derrota por 2-1 para o Corinthians na Neoquímica Arena, num jogo que o Cruzeiro não foi mal. Aos pouquinhos o que eu percebo, um Cruzeiro mais organizado, muito aguerrido, de total intensidade dentro de campo. E esse técnico português que chegou sob desconfiança, assim como o Cruzeiro, aos pouquinhos vem mostrando que tem bastante capacidade. Tomara que o Cruzeiro siga fazendo bons jogos no Campeonato Nacional e também na Copa do Brasil. Hora de falar sobre o Flamengo disposto a contratar um lateral esquerdo do River Plate. Informação do torcedores.com dá conta de que Enzo Dias, que é jogador do River Plate, interessa ao rubro-negro. Foi uma indicação do Jorge Sampaoli. Sampaoli estaria incomodado com a falta de opções para a lateral. Tem o Ayrton Lucas como titular absoluto e o Felipe Luiz com problemas físicos. Ele não joga desde 9 de abril. Na oportunidade, derrota para o Fluminense, ele acabou sentindo uma lesão muscular e não mais voltou. Se essa negociação com o Enzo Dias avançar, ele chegaria para disputar a posição com o Ayrton Lucas. Vou dar minha opinião, acho que não há a mínima necessidade de contratar lateral esquerdo. Talvez o Ayrton Lucas hoje seja o melhor jogador da posição atuando no Brasil. O Felipe Luiz é muito bom jogador. Mas de qualquer forma, trazer mais novidades sobre o Enzo, atleta que foi contratado pelo River junto ao Tajeres desde 2021, quando foi contratado, são 50 jogos, 2 gols e 4 assistências. Tem vínculo com o clube argentino até dezembro de 2025 e a multa rescisória avaliada em 20 milhões de dólares. Quero saber a sua opinião. O Flamengo precisa de lateral esquerdo? Existem posições mais carentes? Para mim, a lateral direita, por exemplo, demanda muito mais uma contratação do que a esquerda, embora o Wesley tenha deixado boa impressão nos últimos jogos. Para fechar sobre o Fla, jornal The Sun da Inglaterra afirma que o Crystal Palace prepara uma proposta de 15 milhões de libras ou 94 milhões de reais por Matheus França na metade do ano. Meio atacante que recentemente teve seu contrato renovado, vínculo estendido até dezembro de 2027. Importante contar que o Matheus França recentemente foi convocado para disputar o Mundial Sub-20. O Flamengo disse que não há intenção de liberar. Bora falar sobre o Corinthians e a busca por um técnico. Roger Machado, ao que parece, subiu no telhado. Só para explicar a ordem cronológica das coisas. Desde a madrugada de quinta-feira, quando o Cuca anunciou sua saída, Corinthians busca um técnico. O plano A é o Tite. Proposta mais uma feita pelo Timão, Tite de novo recusou. Partiu-se para o plano B, Mano Menezes, que gostaria de trabalhar no Corinthians, mas decidiu não deixar o Internacional por gratidão ao Colorado, que na temporada passada apostou nele quando pouca gente olhava com bons olhos para o treinador, e também com gratidão ao torcedor colorado, que o recebe muito bem nas ruas de Porto Alegre. Diante desse cenário, sem Tite e Mano, Corinthians partiu por um plano C, Roger Machado. Durante o sábado a conversa avançou, ficou tudo mais ou menos encaminhado, até que o GE trouxe a notícia. E a repercussão foi extremamente negativa de torcedores do Corinthians nas redes sociais. Muito preocupado com a opinião do torcedor, Duílio Monteiro Alves, o presidente do Corinthians, recuou alguns passos e colocou a contratação do Roger Machado em stand-by. Ele não quer mais confusão para a cabeça dele e vai esperar por cenas dos próximos capítulos. Antes de gravar o vídeo, conversei com um dirigente alvinegro e perguntei se tem alguma chance de o Corinthians anunciar nesse domingo um técnico. A resposta foi a seguinte, abre aspas, hoje as chances são remotas. E eu diria que é muito difícil, pois para que hoje ocorresse algo, teríamos que avançar muito e não penso que irá, fecha aspas. A grande verdade é que o Corinthians não sabe ao certo o que fazer.
A tendência, se não houver um treinador contratado até terça-feira, é que o Danilo seja mantido de forma interina para o confronto decisivo contra o Independente Del Valle na Neoquímica Arena. O Corinthians precisa vencer, se não, em caso de, por exemplo, de uma derrota, vai ficar praticamente impossível buscar a classificação para a próxima fase da mata-mata da Libertadores da América. Como é que está pensando o dirigente do Corinthians? Em relação ao Tite, a chance de uma reviravolta é mínima, para não dizer zero. Em relação ao Mano Menezes, ele não vai pedir demissão, mas eventualmente, se o Inter perde para o Goiás hoje, no Beira-Rio, e a torcida protesta, uma dessas o Mano pode cair. Então o Corinthians vai se dar ao luxo de esperar por algum movimento nesse sentido. Todos os outros nomes especulados acabaram por não avançar ou não agradaram. Por exemplo, o Luxemburgo, resistência enorme dentro e fora do Parque São Jorge. Fábio Carille, tem torcedores que defendem a volta do Carille. Carille que está empregado do outro lado do mundo e tem uma rejeição muito grande entre jogadores. A última passagem do Carille não deixou uma boa impressão. Thiago Nunes, que foi demitido pelo Sporting Cristal na noite de sexta. Esse conseguiu se queimar com parte do elenco, com parte da diretoria, é outro nome descartado. Vários treinadores têm sido sugeridos para o Corinthians, especialmente estrangeiros que não agradaram. Diego Alonso, inclusive foi o Fábio Maceredian quem sugeriu o Diego Alonso para o Corinthians. O Tevez, Carlito Tevez, que hoje é treinador, também foi sugerido, mas o Corinthians prefere aguardar. Antes de tomar uma decisão que possa render muitas críticas, o Corinthians vai esperar e eu prometo ficar de olho, acompanhando par e passo tudo isso para vocês. Combinado? Bora falar agora sobre o Palmeiras de Abel Ferreira, que apresenta números espetaculares em clássicos. Desde que chegou ao Palmeiras, o Verdão praticamente não perde em jogos contra Corinthians, São Paulo e Santos. Por exemplo, nos últimos 13 clássicos, o Palmeiras tem uma única derrota para o São Paulo em 2022 na Copa do Brasil. No total, são 35 clássicos disputados, com 19 partidas vitoriosas do Abel Ferreira, 10 empates e só 6 derrotas. Nos últimos 8 clássicos, independentemente dos adversários, o Palmeiras não perdeu. São 5 vitórias e 3 empates. Retrospecto contra o Corinthians. Foram 10 partidas com 6 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Retrospecto contra o Santos. 9 jogos, 8 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. Só o São Paulo tem conseguido ser competitivo contra o Palmeiras. 5 vitórias para o Palmeiras, 5 vitórias para o São Paulo e 6 empates. Esse confronto específico de São Paulo e Palmeiras, muito equilibrado. Com os outros dois não tá dando nem pro cheiro. Bora falar agora sobre um volante que sumiu sob o comando de Dorival Júnior. Dorival, que tem essa marca de trazer todo mundo, contar com todos os jogadores, até agora não colocou para jogar o Yaxson Mendes. O volante equatoriano que foi contratado no início dessa temporada depois de deixar excelente impressão jogando a Copa do Mundo pela seleção do seu país. Era titular com o Rogério Ceni, embora tivesse perdido também um pouquinho do moral nos últimos tempos com o Ceni, especialmente depois que disse que só queria jogar de primeiro volante. O Ceni tentou colocá-lo como segundo volante, o Mendes disse que não gosta, que a função com a qual ele está habituado é primeiro volante e ele brigaria por essa função. Pois bem, o Dorival chegou, venceu o América, venceu também no meio de semana o Ituano e acabou empatando com o Coritiba nesse sábado em Curitiba. São 3 partidas e nas 3 o Yaxson Mendes não saiu do banco. O problema é que o equatoriano também já não havia jogado na partida contra o Puerto Cabello, o último jogo de Rogério Ceni, ou seja, são 4 jogos em que o equatoriano vai para o banco e nem sequer sai. Dorival Júnior foi perguntado sobre o tema, por que ele não está usando o Mendes se ele já colocou quase todo mundo do elenco para atuar. A resposta do Dorival foi, abre aspas, tudo é questão de tempo. Pedi a ele um ou outro detalhe para a gente corrigir, para eu ter essa segurança, a certeza de que posso colocá-lo em campo. Ele não quis dar mais informações sobre que detalhes seriam esses, mas me chamou a atenção. Para ele falar em segurança para colocar o Mendes em campo parece algo mais grave do que se imaginaria. De qualquer forma, é um dos poucos atletas que não foram aproveitados e parecem não ter muito moral. A ideia do Dorival é justamente a contrária, e Marcos Paulo é um bom exemplo. O Marcos que havia brigado com o Rogério Ceni e que inclusive marcou um gol salvador na era Rogério Ceni, no último jogo do Ceni contra o Puerto Cabello, foi o autor do gol que valeu ou evitou a derrota do São Paulo contra o Curitiba. O Coxa abriu o placar 1-0 e o São Paulo conseguiu o empate justamente com o Marcos Paulo. Que avaliação você faz do trabalho do Dorival até aqui? Use o espaço para comentário, para deixar sua opinião. Não esquece de deixar like, de me seguir, compartilhar aquela coisa toda. A gente volta à noite com a tradicional live de domingo. Um abraço, tchau!